Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de todos. Vamos dar início, então, à aula da pós-nutrologia USP. Essa aula eu vou ministrar juntamente com a doutora Juliana de Carvalho Machado, que também vai se apresentar. E em relação ao que nós temos de aviso, é que nós inicialmente faremos a apresentação, e depois da apresentação nós abriremos para perguntas, que devem ser, a gente pede que, por gentileza, vocês mandem as perguntas pelo chat. Se não for possível responder a todas as perguntas que não houver tempo disponível para responder, as respostas estarão disponíveis no site da Pós-Nutrologia USP, no FAQ do site. Então, sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês, e agora a doutora Juliana vai se apresentar. Obrigada, Vivian, mais uma vez, uma honra o convite que vocês proporcionaram para mim, né? Eu saí de Ribeirão Preto tem 10 anos, né? Estou aqui em Belo Horizonte há 10 anos, com a minha residência de nutro, e assim, a gente vai tentar deixar uma aula básica, né? Trazer ela um pouquinho para a prática. Então, assim, às vezes eu vou fazer um bate-bola com Vivian, ela vai estar falando uma coisa e eu vou puxar uma parte do conceito básico para a prática clínica. É claro que depois a gente vai ter aulas específicas, então, né, não vai ser tudo dado agora. Eu vou dar uns pontos, mas depois a gente vai ter aulas específicas de cada uma dessas coisas que a gente for falar, dos assuntos. Ok, Vivian? Ok, e nós temos também a participação do Dr. Fernando, que depois fica à vontade para participar da discussão. O Dr. Fernando Chueira está conosco também. Bom, então, dando início, né, nós preparamos essa aula, falaremos um pouquinho do conceito, classificação e fontes de proteínas, e como é que fica a oferta e a ingestão proteica nas pessoas que seguem o vegetarianismo e nas pessoas que fazem a dieta conhecida como Plant-Based Diet. Falando um pouquinho da parte básica, o que são proteínas? São macromoléculas compostas de cadeias de aminoácidos que estão distribuídos em uma ordem específica. E esses níveis de organização, eles variam. E disso depende muitas vezes a função da proteína no organismo. Então, de acordo com o nível de organização, ela pode ter uma função diferente. E onde nós encontramos as proteínas? É importante lembrar que elas estão difundidas no nosso organismo. Nosso organismo é composto de uma grande parte de proteínas. Então, elas estão presentes no músculo, nos ossos, na pele, no cabelo. Lembrando, por exemplo, o paciente que tem uma deficiência proteica, um dos sinais que nós podemos encontrar é a alteração do cabelo. O cabelo fica fino, quebradiço, né? As proteínas fazem parte da composição das unhas, então unha quebradiça pode ser também um sinal de deficiência proteica. Fazem parte das enzimas, da hemoglobina, dos hormônios. E é interessante notar que nós temos cerca de 10 mil proteínas no nosso organismo, formadas a partir de 20 aminoácidos. E elas têm, então, inúmeras funções. Aqui nós vamos citar algumas. Então, elas fornecem suporte, arquitetura, apoio. São as enzimas catalisadoras de reações metabólicas. São responsáveis pela sinalização entre células na forma de hormônios ou de citocinas. E é importante lembrar que as proteínas produzidas e secretadas pelo fígado, elas são importantes para manter a viscosidade e a osmolaridade sanguínea. Lembrando, por exemplo, um paciente que tem uma deficiência proteica, né, por exemplo, tem uma albumina baixa por alguma razão que não cabe nós discutirmos aqui nessa aula, mas esse paciente, por ter uma hipoalbuminemia, né, ele vai ter uma diminuição da osmolaridade sanguínea
e com isso ele vai desenvolver um edema, que nós vamos detectar no exame físico. E o nosso organismo, ele tenta, na medida do possível, preservar as proteínas para suas funções nobres, que foram citadas. É interessante nós dizermos também que as proteínas, elas são a segunda maior reserva de energia do nosso organismo. Então, essa tabela, ela nos dá um exemplo de um homem sadio, que pesa em torno de 70 quilos. A reserva que ele tem energética na forma de proteína é por volta de 24 mil quilocalorias. Ao passo que a reserva na forma de lipídio, ela é bem maior, é em torno de 140 mil quilocalorias. Além das suas funções nobres, é importante nós lembrarmos que a proteína, ela é um combustível, ela pode ser um combustível que permite a sobrevivência. E muitas vezes, quando o organismo necessita de gastos adicionais, as proteínas vitais são catabolizadas, certo? E quando nós temos uma perda de mais de 30% do conteúdo total de proteína, começa então a haver consumo dessas proteínas vitais, levando à redução da função da musculatura respiratória, à alteração da função imune, inclusive alterando a função dos órgãos e até a morte. Nós sabemos que a perda proteica, dependendo da intensidade, ela é incompatível com a vida. Lembrando, por exemplo, dos pacientes que o médico nutrólogo atende, né? Vamos pensar, por exemplo, numa paciente que tem um quadro de anorexia nervosa grave. Essa paciente desenvolve uma perda de peso crônica, né? E dependendo da perda de peso, ela vai certamente catabolizar proteínas e isso pode levar ao quadro de morte. Só falando um pouquinho, né? Pegando o gancho da aula passada, daquela minha paciente que eu apresentei no escorbuto. Era uma paciente ela estava perdendo peso, ela estava perdendo proteína, ela estava com a desnutrição proteica que nas avaliações do ambulatório isso não foi valorizado e acabou que a paciente complicou e foi para o ambulatório, né? Então, assim, era uma paciente que precisava de proteína e precisava de micronutrientes. E nem tudo foi, na condução desse caso, às vezes, faltou o olhar clínico, né? De valorizar. Isso mesmo. E aí, então, quando o nosso organismo ele fica em jejum, né, que no inglês eles falam fasting state, inicialmente nós vamos ter o consumo das reservas de glicogênio, que vão demorar mais ou menos 24 horas para serem consumidas. Nessa situação, os neurônios, eles, conforme o jejum vai se prolongando, os neurônios, eles inicialmente recebem a glicose advinda da gliconeogênese, mas nós sabemos que para fazer a gliconeogênese, nós precisamos da proteína, né? Existem os aminoácidos que são substratos para a gliconeogênese, e para que essa proteína seja preservada, os neurônios eles passam a utilizar os corpos cetônicos, tentando preservar as proteínas para longos períodos de jejum. Tanto é que existe esse dado, quer dizer, nos primeiros dias de jejum, o paciente, o indivíduo, ele tem uma proteólise muscular intensa, em torno de 75 gramas de proteína por dia. Conforme o tempo vai passando, após 3 ou 4 dias, essa quebra de proteína, esse consumo proteico, ele cai para por volta de 20 gramas por dia. E esse desenho aqui eu trouxe para ilustrar uma situação extrema. Esse desenho aqui representa um soldado das Forças Armadas Americanas que ficou numa prisão e ficou em um estado aí de fome, vamos dizer assim, certo? E se a gente tentar extrapolar isso para a nossa clínica, né, quais de nós, dos nossos colegas, que já se depararam com pacientes nesse estado de desnutrição, né? Então, esse paciente aqui, ele tem uma deficiência de todos os nutrientes, inclusive da proteína. Aqui, apenas para ilustrar,
que quando nós estamos em jejum, então, o tecido adiposo, ele quebra os ácidos graxos em triglicéridos, os triglicéridos em ácidos graxos e glicerol, né? Os ácidos graxos, eles são utilizados para a produção de energia, formando corpos cetônicos, que vão servir de substrato energético para os neurônios. Quando nós nos alimentamos, o glicogênio passa a ser recuperado, né? E a glicose passa a ser a fonte principal de energia para os neurônios. É importante nós sabermos também que o nosso organismo, ele mantém um estado constante de balanço de proteína. O que seria isso? Nós estamos constantemente sintetizando e utilizando proteínas. E essa taxa de síntese e de degradação, ela é diferente entre os diferentes órgãos e tecidos. Diferente, inclusive, entre os compartimentos da célula, citosol, núcleo, mitocôndria. E quando nós falamos, então, em balanço proteico, nós estamos nos referindo à integração de todos os processos. Existe um equilíbrio delicado, dinâmico, das proteínas, que mantém a homeostase. Essa figura, ela nos ilustra como é que funciona, então, esse pool de aminoácidos. Nós consumimos a dieta, da onde vêm as proteínas, os aminoácidos, certo? Temos também a síntese endógena, e os aminoácidos livres, eles são direcionados para a síntese das proteínas corporais, ao mesmo tempo em que algumas proteínas corporais estão sendo degradadas e voltam novamente para esse pool de aminoácidos. Alguns são excretados, outros são oxidados, e é importante lembrar também, nós vamos ver isso mais para frente, que alguns aminoácidos são fontes de nitrogênio para a síntese de outras substâncias, que nós vamos falar posteriormente. E as proteínas corporais vão fazer parte, então, de tudo aquilo que nós já comentamos. Bom, vamos tentar trazer um pouquinho para a prática, né? Do ponto de vista prático, como é que nós podemos avaliar o balanço de proteína? Existem métodos sofisticados que são utilizados em pesquisas, mas para a nossa prática, existe o método do balanço nitrogenado, que é um método barato e que ele pode nos dar a noção de como está o balanço proteico do organismo. Por que nós usamos o nitrogênio? Porque o nitrogênio é um nutriente que está junto na molécula do aminoácido, tá? Então, como é que é feito o cálculo do balanço nitrogenado? É o nitrogênio ingerido menos o nitrogênio excretado. Como é que eu vou saber quanto de nitrogênio meu paciente está ingerindo? Isso pode ser para o paciente que está recebendo dieta oral, pode ser para o paciente que está em enteral, e pode ser também, inclusive até para o paciente que está em parenteral, tá? Então, o nitrogênio ingerido é aquela proteína que é ingerida, né? Porque nós sabemos que o nitrogênio ele veio da proteína, vezes 0,16, né? Da onde que veio esse número? É alguma mágica, alguma coisa? Não. Nós sabemos que, em média, 16% da molécula da proteína é nitrogênio. Então, nós multiplicamos a proteína por 0,16, nós vamos ter o nitrogênio que foi ingerido. E o nitrogênio excretado, nós vamos obter a partir da ureia urinária. A maior parte da nossa excreção de nitrogênio, ela ocorre por meio da ureia urinária, na urina de 24 horas. Então, nós dosamos a ureia urinária, multiplicamos por 0,46. Por quê? 46% da molécula da ureia é nitrogênio. E a essas perdas, nós vamos acrescentar 4 ao nitrogênio excretado, que é a contabilização das perdas que não são medidas. Então, fica assim, olha, o balanço nitrogenado é a proteína em gramas, a unidade é sempre em gramas, vezes 0,16,
menos a ureia urinária vezes 0,46 mais 4. E aqui tem um exemplo prático, né? E depois a gente vai esmiuçar isso melhor nos casos clínicos com vocês, em todas as aulas quando couber esse assunto, né? Então, olha só, vamos imaginar que o paciente tem uma ingestão de 70 gramas de proteína. Dosamos a ureia urinária, perdão, aqui são 15 gramas, tá? Dosamos a ureia urinária de 24 horas, aqui não é 21, foram 15 gramas. Então, o balanço nitrogenado vai ser 70, que é a ingestão proteica, vezes 0,16, menos 15, vezes 0,46, mais 4. A ingestão deu 11,2 e a excreção deu 10,9. Então, o balanço do paciente deu 0,3. Então, tá ok. Esse balanço não tá negativo, quer dizer, ele não tá perdendo mais do que aquilo que ele está ingerindo. Vou dar uma interrompida agora em Vivian e vou, né, entrar em uma parte prática também. Se a gente for, eu vou puxar para o lado do paciente crítico, tá certo? O que é que hoje nas recomendações eles falam mais? Olha, os primeiros 3 dias a gente vai dar 70% do que os pacientes precisam. Tá? A gente sabe que para o quê? Para tentar bloquear a autofagia, para tentar evitar que a gente bloqueie a autofagia do paciente crítico. Então, o que esse gráfico mostra? A barra de baixo mostra o que o paciente recebe sobre o que ele precisa. E o outro eixo, o balanço nitrogenado. Qual é o objetivo da terapia nutricional? Tentar deixar que o paciente fique com o balanço nitrogenado zerado, e se eu quiser promover o anabolismo, ele tem que ficar com o balanço nitrogenado positivo. Então, se eu tenho uma oferta energética que corresponde a 50% do gasto energético, pode passar, Vivian. Tá? O que eu observo, à medida que eu vou aumentando, pode apertar o outro negocinho, à medida que eu vou aumentando a oferta proteica, né, por exemplo, 0,5 grama por quilo de peso, com 50% da energia, o meu balanço está negativo. Dando 0,9 com 50%, ele ainda continua negativo. Então, eu preciso, às vezes, aumentar a oferta proteica para tentar compensar o déficit energético. Tá? Eu ainda, assim, o que o pessoal tem falado ainda nos primeiros 3 dias por causa da autofagia, não é só a restrição de energia, às vezes eu vou ter que ir com um pouquinho menos de proteína. A resposta dessa pergunta, quanto de proteína e a hora que eu vou dar no paciente crítico, vai ser o E-Forte que vai nos dar, que é o pessoal do Canadá que está fazendo um estudo multicêntrico, o Hayland. Então, só para mostrar a vocês que, às vezes, quando eu tenho um déficit energético, se eu aumentar um pouquinho a oferta proteica desses pacientes, eu consigo compensar o déficit energético dos pacientes. Tá? Então, assim, o paciente catabólico, né, às vezes, eu aumentar a oferta proteica, eu consigo minimizar esse catabolismo. Pronto, Vivian. Bom, falando um pouquinho da fisiologia, né, como é que é o aproveitamento, vamos dizer assim, da proteína? Então, nós ingerimos o alimento, nosso trato digestório faz a absorção das proteínas, aonde elas são hidrolisadas, são liberados os aminoácidos, absorvidos na veia porta, caem na circulação e vão ser extraídos pelos diferentes tecidos. Essa figura, ela ilustra, né, então, a proteína da dieta, a ação da pepsina, elas já são quebradas em polipeptídeos e aminoácidos, depois se transformam os oligopeptídeos, aminopeptidases e tripeptidases vão quebrar, então, os aminoácidos, que vão ser absorvidos na borda em escova do intestino, e essa figura, ela tenta ilustrar esse processo. Jogando um pouquinho na prática agora. Isso, tá certo? Vamos lá. Uhum. Eu estou com um paciente que está no hospital, tá certo? Digamos que ele pode estar comendo por boca a comida normal. Então, vai fazer toda essa parte da digestão. Digamos que é um paciente que não está conseguindo comer por boca. A gente optou em passar uma sonda, uma terapia nutricional enteral. E eu escolho a fórmula polimérica.
O que essa forma polimérica vai ser? A gente vai ter essas definições posteriormente. Vão ser fórmulas em que as proteínas, né, não estão quebradas. Eu estou com um paciente que tem uma má absorção, então eu posso usar fórmulas semi-alimentares, que vão ter dipeptídeos na sua composição. Ok? Fórmulas elementares, à base de aminoácidos, assim, em adulto a gente não utiliza, né? Mas, assim, na nutrição parenteral, a proteína é ofertada em forma de aminoácidos. Pode ir, Vivian. Bom, é importante lembrar, então, que quando nós oxidamos a proteína, formam-se as excretas, vamos dizer assim, né? E o que é formado é a amônia. E a amônia, ela é tóxica para o ser humano. Então, o que o ser humano faz, né? Existe o ciclo da ureia, aonde o CO2, uma molécula de CO2 junto com ATP mais a amônia, vão transformar, junto com a participação de outros aminoácidos, né, a amônia na ureia, que vai ser, então, vai circular no sangue e vai ser eliminada na urina. Por isso, então, que a ureia uma substância, né, que nos ajuda a entender um pouquinho do balanço proteico, como nós já explicamos anteriormente. Bom, a gente não pode deixar de falar as coisas básicas, né? Então, vamos falar um pouquinho dos aminoácidos. Nos mamíferos, os aminoácidos estão na forma de alfa-aminoácidos, então, a estrutura básica é essa que está sendo mostrada aqui. Existe o carbono alfa, aonde se liga o grupo amino, o grupo carboxila e um radical. E nós vamos ver que de um aminoácido para outro, o que muda é esse radical que está ligado ao carbono alfa. Como é que são classificados os aminoácidos? Vamos dizer, do ponto de vista bioquímico, né? Então, existem os aminoácidos que são chamados de aminoácidos neutros, e aí, então, nós temos a glicina, a alanina, a valina, a leucina, isoleucina, a serina e a treonina. Assim, só para botar um pouquinho na prática desses aminoácidos neutros, né? A gente vai ter alguma aplicabilidade clínica, vou pegar só, claro que tem várias, mas assim, os BCAAs, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, que são a leucina, a isoleucina e a valina, tá? Onde os estudos andam, né? A gente tem pacientes com encefalopatia hepática, né? A suplementação. Então, eu tenho uma evidência científica que se o paciente tiver uma encefalopatia grau 3 e grau 4, eles vão se beneficiar, né? Minha dieta vai ter que ser enriquecida, se eles tiverem nutrição parenteral, é esse aminoácido que eu vou ter que ter na minha fórmula, principalmente, tá? Vão ter suplementações de atletas com BCAA, e pode passar, Vivian. E só para mostrar aqui, em termos de qualidade de proteína, né, se eu for pegar a caseína, o whey e a proteína da soja, né, qual desses módulos de proteína que a gente chama, né, na prática clínica, quais que seriam mais ricos em BCAA? Então, né, o pretinho é a soja, o cinza é a proteína da soja do leite, né, que é o whey, e o azulzinho é a caseína. Então, assim, o whey, né, tem um pouco mais de concentração de BCAA, e eu chamo a atenção da leucina, né? A leucina do BCAA é o aminoácido que tem mais trabalho sugerindo que pode ajudar, né, em pacientes, no ganho de massa muscular de pacientes sarcopênicos, por exemplo. Então, tem trabalhos em idosos suplementando a leucina de 2 gramas por dia, 2 a 3 gramas por dia. Tá certo? Então, qual é o meu objetivo, né? Olha, eu quero, às vezes, aumentar o fornecimento de glutamina no meu paciente, ou então de arginina. A proteína da soja, né? Tem um pouco mais desses aminoácidos. Tranquilo, Vivian, pode ir. Dentre os aminoácidos aromáticos, então, nós temos a fenilalanina, a tirosina, o triptofano e a histidina. E nós vamos ver mais para frente, né, que vários deles, eles são utilizados para a síntese de outros aminoácidos. Certo, Juliana?
Sim, sim. Né? Os pacientes com fenilcetonúria, né? Tem que ter cuidado com a fenilalanina, né? Pode ver. Os aminoácidos básicos, lisina, ornitina e arginina, que tem uma Vou chamar aplicação prática atenção, importante, né, Juliana? Eu vou chamar atenção um pouquinho da arginina, né? Ela entra na formação do óxido nítrico. O óxido nítrico, ele é vasodilatador. Então, pensando nisso, né? Digamos que eu tenho um paciente que tem uma lesão de pele por pressão. Será que se eu fornecer um suplemento ou ajustar uma terapia nutricional em que eu contemple a arginina, pela vasodilatação, ele vai levar mais oxigênio para aquela ferida e isso vai facilitar a cicatrização daquela ferida, tá? Opa, vasodilatação. Será que se um paciente chocado, eu der uma dieta que está rica em arginina, eu vou trazer benefício ou eu vou piorar o choque desse paciente? Tá certo? Então, é isso que o nutrólogo, né, tem que, não só prescrever a dieta integral, tem que saber um pouquinho da composição para trazer benefícios para o paciente. Pode ir, Vivian. Os aminoácidos sulfúricos, como a cisteína e a metionina. A gente vai ver que a metionina entra na formação da creatina, né? Isso, entra na formação da frente creatina, lá. Nós vamos ver mais para frente, né? A prolina, que é um aminoácido cíclico, e assim, tentando, né, trazer para a prática, onde que uma das funções da prolina, ela é um aminoácido que em paciente com úlcera de pressão, a prolina é importante para fazer a base da cicatriz. Então, ela é muito importante para cicatrizar feridas, como feridas de úlcera, como as úlceras de pressão. Né? Ajudando lá no colágeno, né? Ajudando no colágeno. Então, ela faz parte das fibras do colágeno, né? E tem até produtos, né, que mais para frente nós vamos ver em outras aulas, que tem uma quantidade específica aí de prolina, que são produtos que provavelmente ajudariam aí no processo de cicatrização de úlcera de pressão. Os aminoácidos e amidas, aí tem o ácido glutâmico, a glutamina, o ácido aspartico e a asparagina. Então, assim, só dando né, o que vem daqui para frente, né? Porque tudo, às vezes, só quero tratar a obesidade, né? Vão ter medicamentos de obesidade que vão, né, atuar no GABA. E o GABA vem do ácido, né, glutâmico. Então, assim, opa, qual medicação eu uso para obesidade que está atuando aqui no GABA, tá certo? E, assim, a glutamina, né, é um aminoácido não essencial que, assim, a gente tem algumas indicações já com evidências boas. Onde eu vou usar a glutamina? Vou usar em paciente queimado, vou usar em paciente politraumatizado, né? O consenso, o guideline do ESPEN de pancreatite que saiu esse ano falou que em pacientes com pancreatite em nutrição parenteral, eu posso colocar suplementação de glutamina nesses pacientes, melhorando o risco de infecção, tá certo? Só que a glutamina também, em estudos grandes, mostrou que foi maléfico, principalmente naqueles pacientes que têm falência orgânica múltipla, né? Tanto renal como hepática. Então, assim, né? Posso usar que não faz mal. Calma, né? Tudo tem sua indicação e tem sua dose. E tem benefícios e malefícios. Pode ir, Vivian. Bom, nós falamos até agora, né? Mais do conceito bioquímico, vamos dizer assim, né? Para a nossa prática, que vamos trabalhar de dieta com o paciente, né, saber proteína para cuidar do paciente, o que é importante? Então, vamos fazer um conceito que vem um pouco mais para a nossa clínica, né? Os aminoácidos, eles também são classificados em essenciais e não essenciais. Então, aqui nós temos a lista dos essenciais e dos não essenciais. E o que classifica um aminoácido como sendo essencial? É um aminoácido que nós não sintetizamos, nós não somos capazes de sintetizar, então nós precisamos ingerir na nossa alimentação. E os não essenciais, se nós não ingerirmos, o nosso organismo vai ser capaz de sintetizar esses aminoácidos. É importante ficar atento, né, que a síntese dos aminoácidos não essenciais, ela ocorre a partir da transferência do nitrogênio para o esqueleto de carbono vindo de um ácido graxo ou a partir de outro aminoácido.
Então, nós temos que tomar cuidado com o conceito de não essencial, né? Por quê? Por exemplo, 2 aminoácidos não essenciais, aqui nós damos o exemplo, né? Eles são sintetizados a partir dos essenciais. São eles a cisteína e a tirosina. Então, a cisteína, ela depende da metionina, que vai doar um enxofre para a síntese da cisteína. E a tirosina depende da fenilalanina, tá? Então, é importante nós ficarmos atentos a isso, né? Entender bem quais os alimentos que o paciente está ingerindo para ver se está ingerindo tudo que ele precisa. Bom, aqui apenas para ilustrar que, por exemplo, o piruvato mais a glutamina, ele vai formar a alanina. Oxalacetato mais glutamina vai formar o aspartato. E assim por diante. Então, tentando ilustrar para vocês, né, o que foi falado no item anterior. Bom, nós falamos aí de aminoácido essencial e aminoácido não essencial. Estamos falando de proteína, né? Vamos chegar a falar quanto de proteína nosso paciente precisa ingerir. Mas quando a gente fala de proteína, de aminoácido, é muito importante não só a preocupação em relação à ingestão da proteína, não basta eu só ingerir a proteína, eu tenho que saber a qualidade dessa proteína. E a qualidade dessa proteína, como é que ela é medida? Justamente pela quantidade de aminoácidos essenciais que ela possui. E existem meios, existem fórmulas que já foram comprovadas que são interessantes e elas conseguem trazer para nós essa informação. Então, existe o PDCA, tá? Que é um cálculo onde nós vamos dividir a quantidade de aminoácido que tem menor quantidade numa determinada proteína que nós queremos testar, dividido pela quantidade desse aminoácido em 1 grama da proteína de referência, que é aquela proteína que tem todos os aminoácidos essenciais na quantidade adequada. E isso nós temos também que multiplicar pela digestibilidade, quer dizer, não adianta eu fazer a relação entre o aminoácido que eu quero estudar com o aminoácido referência. Eu tenho que saber a digestibilidade dessa proteína, tá? O que seria a digestibilidade? A fórmula está aqui do lado, mas na verdade, a digestibilidade é quanto daquele aminoácido que foi ingerido foi realmente absorvido. Porque é dosado o nitrogênio fecal. Então, se nós ingerimos o aminoácido e absorvemos o aminoácido, o nitrogênio não vai sair nas fezes, entenderam? Então, é assim que a gente mede a digestibilidade. Então, a qualidade da proteína, ela vai depender da quantidade de aminoácidos essenciais, que vai ser determinada, então, pelo PDCA, que precisa da digestibilidade. Essa tabela, ela mostra alguns alimentos, né? E aqui nós vemos que os alimentos que têm maior PDCA, quer dizer que tem maior quantidade de aminoácido essencial comparado com a referência. Então, o ovo, o leite de vaca, o bife e a proteína de soja. E o fígado, o trigo, ele fica lá embaixo, né? O PDCA do trigo é menor. Esse trabalho aqui, ele mostra, né, num gráfico, esse valor, né, sendo o maior considerado 1, e aí entra o leite, os ovos, quer dizer que são os alimentos que têm as proteínas de melhor qualidade, vamos dizer assim, né, com equilíbrio de aminoácidos essenciais. Seguido aqui pela soja, pelo whey, né, o bife, aqui é a proteína de soja, aqui é a soja, né, e aqui é concentrado de proteína de ervilha. Só para fazer um adendo, né, assim, proteína de alto valor biológico, né, esse PDCA próximo de 1, né, quer dizer isso. Uhum. E essa tabela, né, ela traz para nós a quantidade, aqui então são os aminoácidos essenciais, e a composição de aminoácidos essenciais de cada uma desses alimentos. Então, o que tem a setinha para cima, ele tem alta quantidade, e o que tem a setinha para baixo, ele tem baixa quantidade,
e esse certinho aqui significa que é uma quantidade equilibrada, né? Então, aqui, queijo, ovo, leite, carne, ele tem quantidades, podemos dizer assim, adequadas dos aminoácidos essenciais. O milho, ele tem uma quantidade menor de lisina, treonina e triptofano, né? Os cereais, eles têm uma quantidade menor da lisina, né, e da treonina. Se nós pegarmos aqui as verduras, elas têm uma quantidade menor da metionina e um balanço aí adequado dos outros aminoácidos. Deixa eu só fazer um comentário aqui, aproveitando, né? A gente falou que a metionina pode formar a creatina, não é isso? Então, se eu pegar um vegano, olha que ele vai estar comendo, né? Possa ser que tenha um cereal, mas assim, legumes, né? Possa ser que ele tenha um déficit na formação da creatina. Então, se for um atleta vegano, será que ele se beneficia com a suplementação de uma creatina? Já que na alimentação, às vezes, ele pode ter né? Uma refeição, uma alimentação que possa ser pobre em metionina, tá certo? Pode ir, Vivi. Isso mesmo. E aqui né, sou eu ainda nesse slide, né, para mostrar, olha, será que eu posso suplementar atletas com proteínas vegetais? Será que ele vai ter efeito em ganho de massa magra? Será que eu tenho um vegano e eu tenho que falar que ele tem que deixar de ser vegano porque o que faz ganhar massa muscular é a proteína do soro do leite? Bem, esse trabalho não mostrou isso, né? Falou que eu posso suplementar um paciente com proteína, né? Esse trabalho foi com a proteína do arroz. O que foi um experimento que o paciente fez, foi submetido a exercícios físicos, e assim, tanto quem foi suplementado com a proteína do soro leite, tanto quem foi suplementado com proteína do arroz, né? Se vocês compararem no gráficozinho que é a massa magra no A, você viu que na 4ª semana e na 8ª semana eles tiveram ganho de massa muscular. No gráfico B, eles perderam gordura, né? O arroz é o branco e o whey é o cinza, né? Eles aumentaram espessura muscular, né? Tanto do bíceps quanto do quadríceps ao final das 8 semanas. Então, né? Tanto com a proteína do arroz, quanto com do soro do leite. Né? Pode passar, Vivian. Bom, e tem uma outra coisa em relação aos aminoácidos, quer dizer, nós mostramos aí, né, várias funções, falamos dos aminoácidos essenciais, da composição dos alimentos, e os aminoácidos, eles podem ser transformados em outras substâncias, outros nutrientes, tá? Então, existem os aminoácidos que fornecem o substrato para a síntese de ácidos graxos, que são aqueles que são degradados a acetil-CoA ou cetonas, e existem os aminoácidos que fornecem o substrato para a síntese de glicose, que é a gliconeogênese que nós comentamos, porque eles são convertidos a piruvato, oxaloacetato ou alfa-acetoglutarato. E essa figura, então, ela mostra o que está em cor de rosa, são os aminoácidos que são glicogênicos, e o que está em azul são os aminoácidos que eles chamam de cetogênicos, quer dizer, eles podem ser convertidos a ácidos graxos. E além disso, né, os aminoácidos, eles participam da síntese de outras substâncias. Então, essa tabela aqui, ela traz, foi retirada do Shields, né, e ela traz aqui vários deles, várias substâncias, e vamos chamar a atenção de algumas. Por exemplo, a arginina, ela participa da síntese da creatina, como a doutora Juliana falou no início, síntese do óxido nítrico, certo? O aspartato, ele participa da síntese das bases nitrogenadas, né? E assim por diante. Tá vendo? O glutamato, né? Ele participa da síntese da glutationa, dos neurotransmissores, como a Juliana comentou lá em relação à classificação dos aminoácidos, como a gente tinha falado anteriormente. E aqui, então, mostrando que no rim, né, a glicina com a arginina vão formar o ácido guanidino acético, que no fígado, com a participação da metionina, vão formar a creatina.
e a creatina vai para o músculo, né, onde ela vai ser ligada ao fosfato, formando a creatina fosfato, ou fosfocreatina, que quando degradada para produção de energia, forma a creatinina, que é excretada na urina. Vamos lá, exemplo, todo mundo sabe que às vezes para atividades físicas de explosão a gente pode suplementar a creatina, né? Eu não vou estar, eu estou na via, né, do ATP, então eu dar a creatina, às vezes eu vou aumentar a potência do meu atleta. A dose a gente vai ver em aula específica, se precisa fazer saturação, se não precisa, né, fazer, se a gente vai dar a dose de manutenção, mas eu posso também passar a creatina para o meu paciente em reabilitação. Então, foi um paciente que saiu do hospital e que vai reabilitar. Um paciente que tem uma SARA, às vezes ele leva um ano para recuperar. E ele é terapia nutricional, é fisioterapia, e eu posso usar alguns suplementos ditos como para atletas, mas que podem servir para reabilitar. Né? Ok. O cuidado que a gente tem que ter, né, Vivian? Se vou pegar assim, já que tem uma excreção pela urina, os pacientes com insuficiência renal. Isso. Pronto? Ok. Aí tem que tomar cuidado. Bom, outras substâncias, né, enfim, que são sintetizadas a partir do nitrogênio advindo dos aminoácidos, são as bases nitrogenadas, né, as purinas e as pirimidinas. Então, por exemplo, olha, apenas para ilustrar, né, a adenina e guanina, elas são sintetizadas a partir da glutamina, da glicina, do tetrahidrofolato, do ácido aspartico. Por que é importante, né, o nutrólogo pensar nas purinas? Vamos pensar numa situação clínica onde nós temos que mexer na quantidade de purina que o paciente ingere na alimentação, né? Qual seria essa doença, essa situação clínica? A gota, né? Então, aqui estão as purinas. Por que a gota, né? O que tem a ver a gota com a purina? A gota, então, ocorre em pessoas, né, que têm hiperuricemia, e os cristais de ácido úrico, eles se depositam nas articulações. E o ácido úrico, ele vem não do catabolismo de proteína, ele vem do catabolismo das bases nitrogenadas, das purinas, ok? E essas fotos aqui são de um paciente que nós atendemos no nosso ambulatório, não sei se o doutor Fernando lembra desse paciente, ele tem hiperuricemia, tem gota, e ele tem vários tofos gotosos, então nós tiramos foto, né, então é uma coisa impressionante, parece figura de livro, certo? Então, nesses casos, nós temos que nos preocupar com relação à alimentação, né, ingestão de alimentos que são fontes de purina, que tem uma maior quantidade. Então, essa tabela, ela traz os alimentos divididos, né, de acordo com a quantidade de purina por 100 gramas de alimento, né. Então, aqui tem os alimentos que têm baixo conteúdo, eu vou chamar a atenção de alguns aqui, olha. Pães e cereais, todas as frutas, a maioria dos vegetais, os ovos, e o leite e derivados com baixo teor de gordura, tá? Então, são alimentos que têm baixo conteúdo de purina. E as pirimidinas, né? A timina, citosina e uracilo. Então, todas elas são sintetizadas a partir de substrato que vem dos aminoácidos. Bom, agora então, passando um pouquinho mais para a parte prática, vamos dizer assim, todas as vezes que nós vamos estudar os nutrientes, é importante nós trazermos esses conceitos das DRIs, né? O que são as DRIs? São as referências de ingestão dietética, né? Que foram determinadas a partir de número N de estudos, né? Em população saudável. Então, quando a gente olha esse termo EAR, né, a necessidade média estimada, representa o quê? O nível de ingestão diária média estimada que atende às necessidades de 50% de uma população saudável, considerando a faixa etária e o estágio da vida.
O RDA é a ingestão estimada que atende às necessidades de um número maior de pessoas, 97 a 98% da população saudável, né? O L é o nível máximo tolerado. Nível máximo tolerado de ingestão estimado que não oferece riscos adversos. Não sei se quem assistiu a aula na segunda-feira, né? Quando nós discutimos a vitamina C, então nós comentamos a respeito da UL da vitamina C, né? E existe, então, essa recomendação máxima para vários nutrientes. E a ingestão adequada é o nível de ingestão diária média estimada com base em estudos de observação, tá? Em aproximações, então é tudo aproximação, né? Em aproximações determinadas experimentalmente, tá? De nutrientes, que atende a um ou mais grupo de pessoas. Bom, isso que nós falamos são recomendações populacionais, que foram desenvolvidas, criadas, né, a partir de estudos desenvolvidos em população saudável. E quando nós vamos para populações específicas, para a doença, né, que são, que é a nosso dia a dia. Então, é importante nós termos o conceito de necessidade, quer dizer, a recomendação é a população saudável. Pode ser que a recomendação não sirva para aquele paciente, para aquele determinado paciente. Aí nós vamos falar em necessidade daquele nutriente, né? E a necessidade da proteína, como a doutora Juliana já comentou, vai comentar também, depende da idade, do nível de atividade física, da condição clínica, se o paciente está no estado de catabolismo ou não, se ele está em reabilitação, criança em crescimento e desenvolvimento, e para a gestação, né? Que são situações onde não necessariamente a recomendação ela vai ser adequada. Então, nós temos que pensar no conceito de necessidade. Só fazendo, né, só dando um quero mais para os próximos capítulos, né? Então, assim, geralmente a população geral saudável, 1 grama por quilo dia já é uma recomendação de proteína adequada, né? Um paciente queimado, né, vai ser pelo menos 2 gramas por quilo dia. Um paciente fazendo diálise peritoneal, eu posso chegar a essa oferta de 2,5 gramas por quilo dia. Então, assim, depende da minha situação. Um atleta não é uma pessoa normal, então ele requer uma oferta proteica maior do que a população geral. Uhum. Pode ir, né? E assim, né? Juliana, tá. E quando é que eu vou dar a proteína, né? Quando eu dou a proteína, né? Então, assim, já tem muito pessoal algumas pessoal que faz academia, eles tomam sempre o whey dele depois do treino dentro da primeira hora, né? Você já deve ouvir isso. E esse trabalho aqui é um trabalho que eu vou pegar não só para academia, mas eu vou pegar às vezes para o idoso sarcopênico, que o tratamento do idoso sarcopênico é pegar orientar o paciente a fazer treino de força resistido, ofertar pelo menos 1,2 gramas de proteína por quilo dia de alto valor biológico e ajustar a oferta energética desse paciente, né? O que foi que esse trabalho fez? Esse trabalho ele pegou 3 grupos, um que deu bolos de proteína, um que deu uma quantidade intermediária de proteína e outra que foi distribuindo proteína ao longo do dia. Tem aqui a figurinha. Boa, Vivian, pode passar, eu me esqueci, é você que passa. Então, assim, esses pacientes fizeram 3 dias de dieta, fornecendo 1,5 grama por quilo dia de proteína e 45 calorias de massa magra. 45 calorias da massa magra por dia, né? O bolos foi o qual? 40 gramas depois do exercício e 40 gramas 6 horas depois. O intermediário, 20 gramas depois do exercício, com 3 horas, com 6 horas e com 9 horas. E a outra foi dar 10 gramas, né? No momento que acabou o exercício, 1h30, 3, 4h30, até chegar às 10 horas, a 10 horas e meia após o treino. Pode ir o próximo.
Então, assim, a taxa de síntese de miofibrilar foi medida nesses trabalhos, né? O bolos é o preto, o intermediário é o que fez as 20 gramas e o outro foi o que deu 10 gramas, o pulso foi o que deu 10 gramas, né? Várias vezes. O que a gente observa? Que quem recebeu, né? Quem recebeu a proteína teve o bolos, né? Todo mundo que recebeu a proteína teve esse aumento da taxa de síntese miofibrilar, tá? Mas quem foi que teve o maior pico? Foram aqueles pacientes que foram submetidos ao modelo do intermediário. Só volta um, Vivian. Volta para trás. O de 20 gramas, ok? Por que eu quero reforçar isso? Pode ir para frente, Vivian. O próximo. Então, o bolos de 20 foi o melhor, em termos de, né, nas 12 horas, né, em 12 horas pós-exercício, o bolos, o intermediário, 20 gramas, foi melhor. Então, não sei se vocês já ouviram que eu estou pegando meu idoso sarcopênico, eu quero que ele faça exercício físico, mas eu quero que o café da manhã dele tenha de 20 a 30 gramas, eu quero que no almoço tenha 20 a 30 gramas de proteína de alto valor biológico, e eu quero que no jantar tenha 20 a 30 gramas de proteína de alto valor biológico, né? Essa recomendação, né, tem alguns anos que saiu, mas esse aí é um dos modelos que fazem, né, eu pensar, olha, foi por causa disso, tá? Próximo eu vou dar a proteína isolada só, ou eu vou dar um blend, né? O blend, eu vou dar um blend de tipo, esse trabalho, particularmente, ele pegou 50% de whey, 25% de caseína e 25% de soja, tá? E ele foi ver também o estímulo da síntese de proteína. Pode passar aí, né? Então, os pacientes tiveram repouso, eles fizeram um exercício físico, né? Eles tomaram a proteína dentro da primeira hora. Pode passar, Vivian. E assim, só para lembrar que, assim, para eu ter síntese de proteína, uma das vias, né, é estimular o mTOR, né? Então, se eu tenho o GF1, né, eu tenho toda a via de estímulo de síntese proteica chegando a formar músculo. E se eu tenho um paciente, às vezes, caquético, com interleucinas, a degradação proteica, né, vai ser maior. Então, eu vou perder músculo. Então, próximo vídeo. Então, vou pegar só o exemplo do mTOR. Né? Se vocês olharem a linhazinha do mTOR, né, tanto o blend de proteína quanto o whey, né, eles estimularam, né? E assim, ou seja, proteína estimula síntese síntese proteica. Proteína de alto valor biológico. Pode passar? O whey, tá? Eu quero que vocês olhem o gráfico B, né? Foi o que mais estimulou a leucina, e eu pegar assim, olha, a leucina, tem trabalhos mostrando que você suplementar a leucina em pacientes com perda de massa muscular parecem ter benefícios, tá certo? Eu não tive, né, um pico, eu teve um pico, mas o pico do whey foi maior do que o do blend, tá? Próximo, Vivian. Mas em relação à taxa de filtração, de síntese, né? O blend foi melhor. Por que o blend foi melhor? Porque eu dei substrato por mais tempo. Não foi só a leucina. Eu consegui dar outros substratos que participam da síntese de proteína por mais tempo, porque a absorção é diferente do whey, da caseína e da soja. Pode ir. Aí aqui, opa, Covid, o Juliano não falou nada de Covid, né? E agora você pega a internet, é só Covid que se fala, tá? Eu não estou pegando aqui o paciente que está no CTI, porque a gente está com recomendações no paciente com Covid, de pacientes como se fossem tratados como se fosse SARA grave, onde eu tenho que dar uma oferta energética, uma oferta proteica de pelo menos 1,2 e uma oferta energética de 20 a 25 calorias por quilo dia, tá?
Mas o que eu estou pegando aqui, pacientes que não são críticos, são pacientes que estão na enfermaria, né? É da Itália esse trabalho, né? Tá ainda em press, tá? Então ainda ele tá na forma da pré-prova. Ele observou que o que foi que esse trabalho estudou, né? Observou que a maioria dos pacientes que chegavam na admissão apresentavam anorexia e tinham resposta inflamatória exacerbada. E isso fazia com que eles reduzissem o consumo alimentar. Tá? Aí eu vou falar uma coisa, eu pedi para os residentes da clínica do hospital que estão atendendo o COVID, prestar atenção se os pacientes estão se alimentando. Por quê? Para evitar a sarcopenia iatrogênica. O que é a sarcopenia iatrogênica? Estou lá examinando meu paciente, deixo ele não peço fisioterapia, não presto atenção no que ele está comendo, e ele vai perdendo massa muscular. Né? E se eu reduzo o consumo alimentar, eu já estou acamado, já estou no hospital, eu estou perdendo massa muscular. E isso pode me levar para uma insuficiência respiratória. E minha reabilitação vai ser pior. Próximo. Aí o que esse artigo sugere? Tá? Ficou pequeno, mas assim, basicamente, eles recomendam a suplementação de whey para esses pacientes, pelo menos de 20 gramas, 2 vezes ao dia, tá? Em pacientes com deficiência de vitamina D, eles sugerem a reposição, né, de vitamina D, e pacientes que estejam comendo pouco, a suplementação de vitaminas, não em megadoses, mas em RDAs, que Vivian falou. Triei esse paciente. É um paciente que tem um risco nutricional, seja porque não está se alimentando, seja porque tem um IMC abaixo de 22, né, que está perdendo peso de maneira não intencional, ou tem uma doença grave, esse paciente precisa receber um suplemento oral, tá? Que forneça energia e proteína. Então, o que eu pedi para os residentes da clínica que estão atuando lá, né, na linha de frente, pergunta isso quando você entrar no quarto e coloca, né, suplemento na prescrição. Porque a gente sabe, né, que esses pacientes com Covid, se eles não estão sendo triados, porque o pessoal não está entrando, mas assim, se o médico que está indo lá ver esse paciente faz essa triagem, a gente já pode combater aí a sarcopenia iatrogênica desse paciente. E a sarcopenia aguda mesmo da doença. Pode ir, né? Bom, então, só reforçando, né, isso que a Juliana falou, realmente é extremamente importante, porque às vezes a gente pensa na parte respiratória, pensa em todas as outras coisas e esquece da comida do paciente, né? Bom, falando então um pouco do vegetarianismo, existe a Sociedade Vegetariana Brasileira, que tem um site, que é muito bom o site, e tem lá várias informações, tem referências bibliográficas, tem um manual de orientação, é muito interessante. Então, de uma maneira geral, né, existem alguns tipos de vegetarianismo, que eles dividem de acordo com os alimentos que a pessoa ingere ou não, né? Então, por exemplo, o que é o ovo-lacto-vegetarianismo? Aquela pessoa que utiliza ovos, leite e laticínios na sua alimentação e não inclui as carnes, né? O que é o lacto-vegetarianismo? Utiliza leite e laticínios. Ovo-vegetarianismo, utiliza ovos. O vegetarianismo estrito, não utiliza nenhum produto de origem animal na sua alimentação. E a plant-based diet, que é a dieta baseada em frutas, vegetais, tubérculos, grãos integrais e legumes. Será que o ovo vegetarianismo faz mal, faz bem? Isso aí a gente sabe que a mídia explora bastante, né? Muita gente fala. E então a gente vai buscar fonte com informação científica, vamos dizer assim, né? Então, em relação ao ovo vegetarianismo, existem ainda poucos trabalhos, né? Os benefícios, eles são amplamente relatados por estudos transversais e prospectivos durante os últimos 50 anos. Então, eles já vêm estudando isso já faz um tempo, né? No entanto, existem incertezas. Por que existem incertezas? Porque as amostras são pequenas e as amostras estudadas, elas têm grande variabilidade. E quais são as vantagens
de se fazer a plant-based diet, né? Então, o que essa alimentação, em termos de nutrientes, ela tem de particularidade? Tem uma menor quantidade de ácidos graxos saturados, proteína animal e colesterol, certo? Lembrando que o colesterol, ele só existe em alimentos de origem animal, então a pessoa realmente ela não ingere colesterol, né? Tem maior quantidade de folato, de fibras, antioxidantes, carotenoides, porém, tem uma menor quantidade de ferro, de zinco, de vitamina D, vitamina B12, ômega 3, cálcio e iodo. Se nós formos pesquisar, né, a posição, vamos dizer assim, da Associação Dietética Americana, eles falam que as dietas vegetarianas bem planejadas, né, elas podem ser usadas em qualquer fase da vida. O que será que eles querem dizer com bem planejadas? Quer dizer, fazer essa dieta com orientação, com supervisão, tendo certeza de que todos os nutrientes necessários, e aqui nós estamos falando de proteínas, né? Tendo certeza de que as proteínas de alto valor biológico estão sendo ingeridas, que a pessoa está ingerindo essas proteínas. E aqui, essa informação é de um manual que existe disponibilizado pela Sociedade Vegetariana Brasileira, né, com as recomendações para as pessoas que são vegetarianas ou veganas, né, do que elas podem ingerir, e aqui tem todas essas recomendações, né, do que elas podem ingerir, e exemplos de diferentes alimentos, e aqui embaixo tem a sugestão básica de uma refeição para ser feita 2 vezes por dia por uma pessoa adulta, né? Então, aqui, legumes, verduras, nessa metade do prato aqui seriam os cereais, e aqui seriam os grãos e as leguminosas. E atenção para uma coisa interessante, olha, em proporções nutricionais, 7 colheres de sopa de feijões cozidos substituem 100 gramas de carne. Lembrando, então, que quando nós associamos um cereal com uma leguminosa, nós temos todos os aminoácidos essenciais. O que falta no cereal, que é a lisina, tá? Se complementa com o que tem na leguminosa. E o que falta na leguminosa, que é a metionina, se complementa com o que tem no cereal. Então, aqui, né, tem os prós e os contras. Como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim. Quais os benefícios, então, né, de se fazer uma dieta vegetariana, vegana, ou mesmo a plant-based diet? E o que está aqui, gente, foi o resumo do que existem nas meta-análises em relação a esses estudos, né? Então, para não ficar uma aula maçante da gente ficar mostrando aquele monte de gráfico, eu e a Juliana discutimos e resolvemos trazer a informação mais prática, mais resumida. Quer dizer, então, diminui o risco de morte por doença arterial coronariana, diminui o LDL colesterol, diminui o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2, índice de massa corporal e diminui a incidência de câncer. Por outro lado, aumenta o risco das deficiências de cálcio, de ferro, de proteína, de zinco, de ômega 3, de B12. Por isso que é necessário ficar atento, né? E é necessário orientar esses pacientes para que eles consigam ingerir esses nutrientes e, se não for possível, pelas limitações da dieta, fazer uma suplementação. Próximo. Aqui, só para dar um exemplo, tá certo? Desse artigo. Repare só, porque Vivian falou lá do PDCAA, da digestibilidade. Então, o que é recomendado? Se eu aumentar 20% da oferta proteica daquele paciente. Então, pegando um paciente, por exemplo, um atleta vegano, que precisaria receber 2 gramas por quilo dia, um atleta normal, que precisaria receber 2 gramas por quilo dia, para um atleta vegano, essa recomendação vai ser para 2,2 gramas por quilo dia. Eu vou aumentar, né, em cerca de 20%. Então, assim, é uma alternativa. Por quê? Para garantir, né, tanto a digestibilidade quanto
absorva essa oferta, essa proteína que ele está absorvendo. Pode ir, Vivian. Bom, e uma população, né, vamos dizer assim, que nós não poderíamos deixar de pensar e nos preocupar quando nós falamos em proteína, quando nós falamos em vegetarianismo, são as gestantes, né? Como é que será que fica a recomendação proteica para as gestantes? E a gestante vegetariana ou a gestante vegana? Como que se atinge as necessidades de proteínas diárias, né, e a necessidade de aminoácidos essenciais? Será que isso é possível? O que a literatura fala, né? Então, esse artigo é um artigo muito interessante, ele está disponibilizado livre na internet, tá? Esse aqui não precisa pagar. Então, os efeitos da dieta vegetariana ou vegana durante a gestação, né? E na saúde da mãe e do bebê. Bom, eu trouxe o resumo, né? Então, segundo os Dietary Guidelines for Americans, né? As gestantes, e mesmo as mulheres que pretendem engravidar, antes de engravidar, elas têm que se preocupar com nutrientes chaves. E aí, proteína, ferro, ácido fólico, vitamina D, cálcio, ômega 3 e a vitamina B12. Vamos chamar a atenção aqui da proteína, quer dizer, como é que é possível atingir a necessidade proteica e quanto que elas precisam de proteína, né? Então, aqui estão as recomendações, né, para gestantes. Então, só é aquela história que a gestante precisa comer para 2, né? Hoje a gente sabe que isso não é verdade. Então, a ingestão calórica diária, no primeiro trimestre, é só a necessidade estimada para uma pessoa, para uma mulher não gestante, né? Adicionada de 340 quilocalorias por dia no segundo trimestre e 452 no terceiro trimestre. A recomendação de cálcio em torno de 1 grama por dia, né, contando o cálcio que vem da alimentação. Vitamina D em torno de 600 unidades por dia. E a proteína, 1,1 a 1,2 gramas quilo dia e 21 gramas por dia a mais para ser possível fazer o depósito do feto, para a placenta e para os tecidos maternos durante o segundo e terceiro trimestre da gestação. Bom, mas e aí, né? Nós mostramos lá no início aquela tabela, lá no meio da aula, não sei se vocês se lembram daquela tabela que tinha a distribuição dos aminoácidos essenciais ali nos alimentos, né? E os alimentos de origem animal eram os alimentos que tinham a melhor, vamos dizer assim, distribuição desses aminoácidos essenciais, né? Mas aquela pessoa que não ingere alimentos de origem animal, então tem uma alternativa, quer dizer, outros alimentos fontes de proteína com a mesma proporção de aminoácidos essenciais do alimento de origem animal, eles citam a quinoa, o amaranto, o trigo sarraceno, alguns exemplos, né? O problema, lembrando lá do conceito da digestibilidade, né, é que a digestibilidade dessa proteína, ela é menor quando comparada com os alimentos de origem animal, tá? Então, a recomendação é consumir diariamente, nas porções que estão descritas aqui, né, vegetais verdes escuros, para que se obtenha aqueles nutrientes importantes. Vegetais e frutas, feijões e soja, grãos integrais, castanhas e sementes. Combinar, né, pelo que já foi falado, um cereal com uma leguminosa, legumes, castanhas, tofu, ovos, soja e feijões. E para se conseguir aquela quantidade a mais de proteína, né, eles sugerem 340 gramas de lentilhas ou 340 gramas de leite de soja por dia a mais, para que se atinja a necessidade de proteína. Bom, nós agradecemos a atenção